Em todo lugar do Brasil, o resto tem. Quando o Vargas foi eleito em 50, ele ganhou em São Paulo. Inclusive tem um livro muito interessante do Francisco Artim de Moraes, inclusive o marxista, que é 1932, uma história invertida, que ele pega todos esses documentos e mostra as datas tudo antes. É muito curioso essa história, tudo antes. Então a gente aprende errado na escola, a Revolução de 32. E é legal quando eu vou em outro estado, eu sempre pergunto, mano, você lembra como é que você aprendeu a Revolução Constitucionalista? Pra ver se é uma coisa de São Paulo, sabe? E eu começo a ver que é lá em outra escola dos estados, inclusive a Polícia Mineira, que combateu o Exército de São Paulo, ela comemora a data do confronto, inclusive a polícia mesmo que ajudou, tem um momento pra isso. É engraçado pra caramba isso. Enfim, eles tentam em 32 e em 32 esse governo revolucionário é instaurado, e aí começa, e em 34 eles põem uma constituição, é a primeira constituição que tem o sufrágio feminino, sufrágio universal, era igual pra todo mundo, só não podia... Sufrágio, pra quem não entende, é a mulher poder votar. Isso, inclusive porque Vargas foi influenciado... Você sabia que Vargas foi o primeiro feminista? Feminista? Feminista. Com aquela carinha lá dele? Eu não queria imaginar. A primeira feminista... A Sardá conta essa história muito bem, que a primeira feminista brasileira, das primeiras, chama Berta Lutz. E Berta Lutz era assim com Getúlio Vargas. Inclusive tem declarações que convidava ele, já nesse governo provisório, convidava ele pra vir em palestras feministas, coisa do tipo, e ele saía dando declaração em jornal. Concordo com as reivindicações das mulheres, tudo, coisa e tal. Imagina naquela época, o presidente feminista. Pra você ver que o trabalhismo tá até onde você acha que não tava. É engraçado. Aí ele permeia essa toda. É nova pra mim. O trabalhismo é incrível porque ele se mistura com a própria história brasileira. Porque vocês estão trabalhistas, vocês estão defendendo o seu a gente só vai, é por isso que eu digo, o trabalhismo ele não é uma teoria política, na verdade ele é uma espécie de cultura política. Brasil. Literalmente a cultura que melhor conversa com a nossa nação, com o Brasil, que melhor conversou com a nossa nação e que deu essa base para o desenvolvimento. Por exemplo, o Kleber tinha falado sobre a depressão, a crise de 29, né, nos Estados Unidos. O Vargas, ele entende que você não podia ficar dependente de um produto como o café, por exemplo, para exportação. Por quê? Porque na medida em que você tem uma crise internacional, você tem um choque externo, não tem ninguém para comprar. Não é à toa que a gente depois vai aprender lá na escola sobre a destruição das sacas de café, né? Que o governo começa a comprar o café para poder destruir, certo? Exatamente, justamente porque até hoje isso. Tem uma história bem legal desse negócio de café. E essa história é boa, porque isso foi uma medida na época até mais heterodoxa. Ele fala sempre sussurrando, né? Nem é mineiro, isso ampliou a demanda da economia. Então, isso foi política de gasto público para ampliar a demanda também, tá? Olha que coisa doida. E é engraçado, só para terminar o negócio do feminismo, que é engraçado, que aí, quando você vai fazer um código eleitoral, é uma coisa que demora, várias mãos, né? Demora muito tempo. Então, eles ficam mandando rascunho. E um desses rascunhos que foi pra mão do Vargas, do cara, eu esqueci o nome do cara agora que tava desenvolvendo o código eleitoral, mas mandou pra mão do Vargas, tinha a questão do voto feminino, porém, a mulher tinha que ser dona do lar, né? É mãe de... assim? Sabe quando o marido morre? Como é que é essa expressão? Viúva. Mas quando ela vira, tipo, o pai de família, sabe? Tem uns termos pra isso. Arrimo de família, não é? Arrimo de família, isso aí. Mas com filho, né? O arrimo de família, na realidade, é pra qualquer pessoa que vai sustentar. Isso, é isso aí. Quando a mulher fosse arrimo de família, só que ela teria que nomear um homem que fosse votar pro nome dela. E não podia ser analfabeto, mas analfabeto era pra todo mundo. Cara, você tá brincando. Manda pra isso... Tinha essas... Aí essa influência de Berta Lourdes, tal, que tinha trânsito no gabinete de Vargas, tudo. Quando chega esse rascunho na mão dele, ele fala, não, pode parar com isso, os votos da mulher tem que ser igual do homem. A única coisa que... Que absurdo, né? Pra época, o que esse cara tá falando? Aí rasgou tudo, não pode fazer igualzinho pra homem, só não podia quem fosse analfabeto, mas aí não podia pra ninguém, nem pra homem, nem mulher, coisa e tal. Só é desse jeito. Ainda o lance do analfabeto não poderia votar. Isso manteve, né? Mas assim, por isso que a gente fala que o sufrágio era universal, mas menos pros analfabetos. Por isso que não fala que é universal. Mas os direitos da mulher e do homem... de 88. Tudo igual. E aí, sobre o negócio da saca de café, é muito legal, porque tem esse negócio do Vargas era fascista, porque Vargas tretou com um regime fascista, coisa do tipo, né? Já ouviram muito esse papo, né? Aí tem uma história do negócio de café que é engraçado, que... Em 33, se eu não me engano, vem os italianos pra cá, os italianos já fascistas, né, de Mussolini e tal, vêm pra cá trazendo aviões. E aí, aviões. O Brasil não tinha avião, não tinha nada. Vem, traz aviões, traz alguns aviões e tal, e o Vargas troca esses aviões com o italiano por sacas de café.
Paga com saca de café? Isso, tipo assim, não, falei, o regime fascista é muito bom, legal, coisa Legal, e tal. tô precisando de café? Isso! Café pra caramba. Troca, eles deixam os aviões aqui, muito louco, deixa os aviões aqui, traga só que café, tipo, o cara era um gênio político mesmo, assim. Total. É um gênio. E aí toca, não, da hora, regime fascista, coisa e tal, pega aqui esse café. Essa influência... Por isso que ele é considerado... Esse é um dos motivos, né? Aí tem os outros dois que a gente pode comentar mais pra frente na linha de tempo. É porque o Vargas, ele tem uma característica igual a gente vai ver na conversa. Ele sempre pensou... Ele é um cara que ele sempre pensou o Brasil desenvolvido. Ele queria ver o Brasil um país, uma potência. Tinha um certo grau de pragmatismo. Isso, ele era muito pragmático. Então, tudo que ele fazia visava... Se tiver que negociar com o fascista, ele vai negociar. Vai negociar e paciência. Ele fez isso na Segunda Guerra, né? Na hora que a gente foi entrar nessa questão. Ele levou até o limite mesmo na Segunda Guerra, assim, pra apoiar qualquer um dos outros lados e ver enquanto o Brasil poderia ganhar e com tirou, e se beneficiou disso. Só que aí nesse período aí tem um ponto aí que eu acho que antes da gente avançar, que é a tentativa de derrubada do Vargas, né? Pelos comunistas. Aí em 32 teve a Contra-Revolução e aí em 34 a Constituição e o Brasil e 35 tem a tentativa que a gente chama na escola de intentona comunista. Lembra que o Vargas chamou os comunistas para ser revolucionário em 30? Então, eles não toparam. Fizeram uma revolução e os comunistas ficaram lá com aquele negócio. Mas não fez a reforma agrária. mas não sei o que, não sei o que. Aquela conversa. Certo. Em 35, o secretário do PCB, ele fica mandando cartas para a Internacional Comunista, lá para a União Soviética, mentindo. Com várias mentiras. Não, que a situação tá aqui, a gente já tem muitas pessoas adeptas a fazer a revolução. Ele chega até a mentir, falar que tem 50 mil homens prontos para tomar o poder. Que a revolução vai acontecer de qualquer forma. O que eles acreditavam naquela época? Eles eram muito dogmáticos. Depois até a Internacional Socialista, eles refazem a posição, né? Mas ele era extremamente dogmático. Eles achavam que as revoluções proletariadas iam acontecer a reboque da Revolução Soviética. Como o Charles escreveu lá naquele leste europeu, tal, como depois de 17 histórias, vão arrebocando um monte de país. Eles achavam que isso ia acontecer no resto do mundo todo. Então não precisava negociar com as oligarquias ou coisa do tipo, com qualquer outra pessoa que pensasse diferente naquele momento. Eles achavam que a classe trabalhadora ia fazer a revolução e acabou. Como eles estavam muito fixos nisso, e sem condições materiais nenhuma, esse secretário do Partido Comunista Brasileiro ficava mentindo para a União Soviética para deixar eles conspirarem, para mandar agentes para cá para poder fazer a revolução. Tanto é que eles mandam em 35 para poder fazer a revolução. Aí tem até um recorte do jornal que eles chegam a explodir uma coisa totalmente atrapalhada, né? Eles chegam a tomar Rio Grande do Norte, Natal. Natal, pra quem não sabe, viveu 2 dias no regime comunista no Brasil. Né? Então, eles tinham marcado uma data específica. Inclusive, se eu não me engano, aí depois tem que confirmar, mas a data que eles marcavam era a data que foi exatamente quando nasceu o tenentismo, que era uma data simbólica. Então, eles tentam fazer isso. E aí é tudo atrapalhado, eles não entram em sinergia, um dá golpe antes do outro, o último ia ser no Rio de Janeiro, Natal se antecipa, dá o golpe lá, aí invade lá a casa, a prefeitura, e solta os bancos, começa a dar dinheiro pro povo, jogar dinheiro no caminhão, foi uma loucura, assim. Olha lá, ó. Pernambuco. Rompeu a revolução em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Depois o governador do Rio Grande do Norte. Começou primeiro, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. Depois Pernambuco começou. Opa, os caras estourou lá mesmo aí antes da hora. Aí começou, estourou também. Aí no Pernambuco não deu em nada, não durou nem a hora. Do Rio Grande do Sul fica 2 dias dessa, assim, o final de semana, os caras jogando dinheiro, depois você assaltar o banco e tal. Lutas encarniçadas. Tal. E aí depois eles tentam também fazer no Rio de Janeiro, só que aí veio o estado do governo Vargas, vem e... cada um por sua casa, com suas casas, né? Acaba com a festa, cada um por suas casas. Muitos comunistas grandes brasileiros morrem, inclusive tem uma fala minha que o pessoal, os comunistas ficam pegando no pé, que eu sempre falo que comunista é o irmão mais novo do trabalhista, né? Já viu aquele papo de que o seu irmão mais novo arruma briga e depois quer se garantir no irmão mais velho? Chama o irmão mais velho. Isso, era isso. Aí os caras, né, mandam cada um para suas casas, tal, não sei o quê. E nesse quadro acaba se perdendo grandes comunistas, assim, né? Morrendo, tal, em confronto, tal, porque não tinha a mínima condição. E aí tem um corte meu que o pessoal fica bravo, que eu falo que comunista do Brasil deixou um rastro ou de destruição e morte, ou de neoliberalismo. E eles acham que quando eu falo destruição e morte, eles acham que eu tô falando desse negócio de Stalingrado, Ucrânia, essas coisas assim, tá ligado? E não é isso. Na verdade, da violência que eles mesmos sofreram. Grandes comunistas brasileiros que poderiam estar ajudando o Brasil a formar um país, uma nação melhor. Era próximo de muitos comunistas que depois dessa tentativa de derrubada do Getúlio, ele rompe. E aí ele passa a perseguir os comunistas, inclusive.
Aí em 37 ele decreta o Estado Novo também. Com uma carta falsa, Com isso a é carta fato, falsa, usando essa ameaça comunista, aproveitando. Quando Cohen, Que aí ele vai fazer uma reorganização daquele processo, ele tá sobre... E é uma pena muito... Assim, não tô tirando a culpa de Getúlio nem nada do tipo. Talvez a coisa... O pior que ele tenha feito é isso.